Todos aqueles que estão assistindo esse vídeo podem ser felizes agora mesmo. Essa foi a frase que impactou Ishiro Kishimi, um dos autores desse livro aqui, A Coragem de Não Agradar. E esse livro aqui traz essa verdade e outras verdades profundas. É um livro maravilhoso. E se você quiser fazer parte dessa jornada de uma leitura comentada que vai durar algumas semanas, continua comigo aqui, porque essa é somente a introdução. Meu nome é Elmer Bernardes, sou professor, empreendedor, filósofo e, antes de tudo, uma pessoa que quer aprender e compartilhar os ensinamentos desse e outros livros com você. Vamos começar porque nós temos coisas importantíssimas para falar sobre esse livro. Tem verdades profundas aqui dentro. E se você nunca ouviu falar sobre Alfred Adler, você precisa conhecer as ideias desse cara que é fantástico. E eu vou deixar aqui porque antes de começar a fazer essa introdução, porque esse vídeo é um vídeo de introdução, mas a palavra introdução soa mal, parece que é algo que meio que não foi preparado, né? Parece que não tem verdade. E tem verdades profundas aqui nessa introdução. Então já estamos começando mesmo. Mas deixa eu fazer só duas ressalvas aqui com você. Primeira delas, fiz questão de começar por essa introdução e não entrar nos capítulos do livro, que são 5 capítulos desse livro, para que você possa ter tempo de adquirir o seu. Tem esse livro também. Leia o capítulo antes e depois venha assistir o vídeo, os próximos, para poder a gente discutir isso aqui junto, porque é muito legal que você tenha ele em mãos para poder a gente fazer junto. O meu está aqui, está todo marcado. É um livro sensacional que para mim teve um impacto muito grande na minha vida. E eu sei que ele teve impacto na vida de outras 3 milhões de pessoas. E quero que ele também possa impactar você. E eu sei que às vezes fazendo uma pequena ou uma primeira leitura desse livro, muitas coisas podem passar desapercebidas. E são essas coisinhas desapercebidas que eu quero, junto com você, trazer a conhecimento. Então, não vamos só ler o livro trecho por trecho, vamos comentar dentro da visão da filosofia, a clássica filosofia aplicada. Então, uma segunda ressalva. Esses assuntos que nós vamos discutir aqui são assuntos muito profundos. São assuntos especiais que exigem uma certa solenidade. Não formalidade necessariamente, mas precisa ser tratado com o respeito que merece. Então a gente vai rir, vai brincar, vai conversar, mas antes de tudo, com muito respeito, a gente vai abordar os temas apresentados por Adler, trazidos a nós através de Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Preciso fazer, dentro dessa ressalva, um grande parêntese. Tudo que eu sei sobre filosofia clássica eu aprendi numa instituição chamada Nova Acrópole. Essa instituição tem mais de 80 sedes no país, está presente em mais de 60 países, todos são voluntários em Nova Acrópole. E eles têm um canal fantástico aqui no YouTube, que quem comanda esse canal, digamos assim, é a professora Lúcia Helena Galvão. Tem mais de 400 vídeos com mais de 40 milhões de visualizações, então vale a pena você ir lá naquele canal. Lá ela também faz leitura comentada. Ela faz leitura comentada de clássicos. Então lá você vai ver leitura comentada de Khalil Gibran, o profeta, leitura comentada do Caibalion, leitura comentada do Tao Te Ching, leitura comentada do Em Busca de Sabedoria, enfim. São livros muito densos, profundos. Aqui nós vamos fazer leitura comentada de livros que provavelmente a professora Lúcia não faria. São livros, digamos assim, que bebem dessas fontes. E não são as fontes, ela traz as fontes. Aqui a gente pega alguém que bebeu dessas fontes. E com uma linguagem muito acessível, traz lições práticas para o nosso dia a dia. E você vai ver que a base do pensamento de Adler é isso, trazer lições práticas para o nosso dia a dia. Feito essas duas ressalvas, vamos partir para a nossa jornada. E aí provavelmente vão ser entre 8 e 10 semanas que nós vamos passar discutindo esse livro. Elmer, mas só tem 5 capítulos. Como assim vamos passar 8 semanas? É porque alguns capítulos são muito grandes e eu quero pegar parte por parte com você. Então nós vamos fazer em alguns capítulos dividido em 2 partes. Outra ressalva, essa bem pequenininha, eu estou em casa, tá bom? Então aqui você vai perceber que eu tenho um monitor aqui na minha frente com algumas anotações que eu não quero perder para falar com você. Provavelmente você escute também o Thorin, meu gato, miando ou passando por aqui, tá? Seja muito bem-vindo na minha casa. Você é muito querido aqui. Então vamos lá, vamos começar. Porque esse livro tem como título, em original, lá em japonês, eu vou ler aqui porque chama Kirawareru Yuki.
E poderia ser traduzido como a coragem de receber disliked, ou a coragem de ser hated, né? de ter haters. Mas também pode ser traduzido como a coragem de não agradar, e foi assim que escolheram traduzir esse livro. Esse livro foi publicado em Tóquio em 2013. Chegou no Brasil em 2018, foi publicado no Brasil em 2018. Lá no Japão ele vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Aqui no Brasil não sei quantos venderam, mas vendeu bastante também. Foi lançado pela editora Sextante. Então, vale a pena, vai atrás do livro para a gente poder fazer essa leitura juntos. E vamos lá. Do que trata esse livro? Basicamente, como ser feliz. E olha que interessante o que diz aqui logo na capa. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Mano, fantástico, vamos aprender isso aqui, porque quando eu vi, eu falei, não, eu quero aprender, principalmente essa parte aqui, como libertar das opiniões dos outros, né? Parece que quando as pessoas falam bem da gente, a gente leva meio que por alto. Agora, quando as pessoas falam mal, a gente leva pro coração e é complicado, né? Lógico que isso não é todo mundo, eu tô falando de mim, porque eu faço isso. Então, libertar disso é fantástico. Aí eu fui ler o livro e mergulhar dentro dessa visão filosófica que Adler traz para a gente. Adler é um médico austríaco. Nós vamos falar bastante sobre Adler. Nessa introdução vamos falar sobre Shiro Kishimi e nessa introdução nós vamos realmente ver a introdução que os autores fizeram para deixar tudo pronto para a nossa próxima semana a gente começar profundamente dentro do livro. Mas hoje eu te garanto que tem verdades aqui que você vai ouvir que podem já causar impacto na sua vida como causou na minha. Vamos lá, vamos começar primeiro falando de Adler. Adler nasceu em 1870 e morreu em 1937. Alfred Adler, se você nunca ouviu falar desse cara, mano, tem alguma coisa errada. Mas eu vou falar, tinha alguma coisa errada comigo também, porque eu não tinha ouvido falar de Adler até ver esse livro. Mas quem é esse Adler? Já ouviu falar de Freud, provavelmente. Né, o pai da psicanálise. Jung, o pai da psicologia analítica. Esse cara, Adler, ele é colocado como um desses 3 gigantes. Pra você ter uma ideia, ele é tão importante quanto esses caras. E muitas vezes a gente aqui no Brasil nunca nem ouviu falar dele. Às vezes quem ouviu falar é quem faz parte de um grupinho fechado dentro da psicologia, né? Porque é um nicho. Né? Mas a grande maioria das pessoas não ouviu falar sobre esse cara. Mas eu tenho certeza que as ideias de Adler você já ouviu falar. Talvez com outro nome, por outro autor, mas você já ouviu falar. Só que a ideia de Adler, as ideias de Adler, elas vão de encontro a muitas das ideias de Freud, que é a base para muitas outras formas de abordagem psicoterapêuticas. Então você vai perceber que algumas dessas ideias aqui chegam a ser conflitantes. E se você não colocar em prática as ideias de Adler, talvez você também fique chocado com as ideias dele. E é sensacional. Vamos lá. Esse cara, Adler, ele é médico, psiquiatra, de Viena, de uma família de classe média, podemos dizer assim, não teve muitas dificuldades na infância. As dificuldades que Adler enfrentou eram as dificuldades de questões de saúde. Ele tinha uma pneumonia que fazia com que ele ficasse muito cansado, assim. Teve uma pneumonia, né? E ele tinha raquitismo. Então ele era uma criança ali muito frágil, digamos assim. No colégio ele não era considerado brilhante, nada disso. Adler era o oposto disso. Era considerado o pior aluno da turma de aritmética, pra você ter uma ideia. E teve um episódio da vida de Adler dentro do colégio que vale a pena destacar, foi que os amigos não botavam fé nele, mano, nem os professores acreditavam muito em Adler. E uma vez esse professor de aritmética colocou uma questão, várias questões, e o aluno mais brilhante da turma, né, levantou a mão e o professor deu a palavra e ele respondeu e errou. Adler sabia que ele tinha a resposta. E Adler ficou com um conflito dentro dele mesmo, se levantava a mão ou não levantava a mão. Quando ele deu por conta de si, ele estava com a mão levantada e em pé. Todo mundo olhou para ele e falou, não, Adler. O professor falou, Adler, você sabe a resposta? E ele deu a resposta e estava certa a resposta de Adler. Ele disse que alguma coisa mudou dentro dele naquele momento. E a partir daquele momento ele se destacou como um aluno brilhante, tanto desse ciclo básico de estudos, quanto do ciclo universitário e a vida inteira. Ele foi um cara brilhante. Só que Adler, ele teve do lado das pessoas que sofriam bullying quando era criança. Né? Ele sofreu bullying. E justamente por isso,
provavelmente, boa parte das relações dele foram influenciadas por isso, porque ele começou a se aproximar dessas pessoas que sofriam bullying. Na verdade, ele queria se aproximar de todo mundo, dos estrangeiros, das pessoas que eram marginalizadas. E dali ele começou a surgir um amor pela filosofia. Não a filosofia acadêmica, mas a filosofia vivida da maneira prática. E ele se tornou um filósofo à maneira clássica, que pratica a filosofia no dia a dia. Valores éticos, morais, muito justo, muito íntegro, muito fraterno. Tem uma frase aqui que descreve essa parte da juventude de Adler, que eu faço questão de ler parte por parte, que o biógrafo dele deixa no livro, que diz assim: Adler dedicou toda a sua mocidade a aprender a viver o mais plenamente possível. Olha que fantástico! Um jovem já preocupado em viver de maneira mais plena possível. E a como responder e a reagir entre seus semelhantes. Olha que incrível! Como ele se posicionava em relação à vida. Como ele se posicionava em relação às relações humanas. Ele queria viver o mais plenamente possível. Ele queria realmente deixar um rastro de humanidade por onde passava. Esse era Adler. Era bem diferente dos seus contemporâneos, como Freud. Adler ele tinha uma ideia muito grande de coletividade. E ele era um cara que ele era forte com as opiniões dele. Não que ele precisava se impor, mas ele gostava muito de ouvir, de aprender. E quando ele formava a convicção dele, ele precisava de um argumento ou de uma teoria melhor do que a dele para que ele pudesse mudar. Então ele ficava muito ali ávido para aprender. E ao aprender, ele aplicava. E não mudava só porque a ideia dele era diferente. Ele não deixava ir com a maré. Ele nadava segundo a sua própria correnteza, mesmo que fosse contra a correnteza do mundo. Esse era Adler. E é interessante que quando ele chega na faculdade para cursar medicina, ele encontra um professor chamado Hermann Northington. E Hermann traz a ideia de visão holística da saúde, que não era uma visão comum. Hoje, quem é da saúde normalmente já ouviu falar sobre visão holística, que é olhar o ser humano como um todo. Mas pensa isso lá atrás. A gente está falando do século XIX, século XX, lá no início. As pessoas eram divididas como as suas doenças, conhecidas por ser a pessoa da doença tal, né? A pessoa com órgão tal que está danificado. E o Dr. Hermann, ele não tinha essa visão, ele tinha a visão de coletividade, que o ser humano ele tinha que ser tratado na sua condição psicológica, dentro da sua condição espiritual, sociológica, né, questão social, não apenas a doença. Olha que fantástico. Esse cara foi um mentor para Adler. E isso fez tanto impacto em Adler, porque ele entendia que cada pessoa tinha que ser analisada individualmente, porque cada ser humano era um todo, não era uma parte, como só um braço quebrado. Talvez aquele braço quebrado aconteceu por uma série de fatores que na vida dele, se ao se repetirem, fariam outros danos, como talvez uma perna quebrada, talvez outro braço quebrado, porque talvez tenha a ver essa fratura com questões domésticas, por exemplo. Olha que impactante, né? Então ele tinha essa visão de todo. Ele não tinha essa visão da parte. E lembre-se bem disso, porque a ideia geral da época era a visão da parte. Era tudo muito fragmentado, digamos assim. E isso é interessante porque Adler ele se encontra com Freud. Eles são mais ou menos da mesma idade, né? Meio que contemporâneos ali. E Freud, médico também, traz a ideia de que os eventos do passado geram causas que impactam no presente e no futuro. Os traumas, as experiências, tudo ali meio que direcionado pela libido, direcionado ali pelo prazer. Eles se conhecem, concordam com algumas ideias a princípio, né? E Freud convida Adler para fazer parte da famosa Sociedade das Quartas-Feiras. É porque às quartas-feiras à noite, o Freud recebia em casa um grupo de amigos, médicos a princípio, que discutiam questões acadêmicas relacionadas à saúde mental, principalmente. Com o tempo, depois essa sociedade das quartas-feiras, ela foi ampliada e chegaram outras áreas do saber, outras pessoas que compunham outras áreas do saber para fazer parte dessa sociedade. Mas a princípio eram médicos. Depois se modificou. Adler e Freud tinham uma relação próxima nesse momento, até então. Até que
algumas ideias começaram a divergir. Porque Adler ele gostava muito de entender o ser humano como um todo, aquilo que nós estávamos falando. Freud já vinha com uma ideia que ele tinha desenvolvido profundamente. Ele estava bem convicto disso. E ele já tinha admiradores naquela época. A maioria das pessoas na sociedade de quarta-feira tratavam Freud como um mestre. Só que Adler tratava Freud como um amigo, como um colega. Não o idolatrava, né? Tratava de maneira ali muito profissional, muito igual. E eles eram tão próximos dentro do dia a dia que o Freud ali tinha a Associação de Psicanálise de Viena. Adler foi presidente dessa associação. Olha que interessante. Os dois juntos, Freud e Adler, escreviam colunas em um periódico. Juntos escreviam artigos. Só que as ideias foram se separando tanto. E Freud, ele tem uma questão com o ego dele, né? E bem usando já a expressão quase que junguiana, né? De self, ego, superego e tal. Mas ele tinha uma questão com a imagem que ele queria passar, que ele não gostava muito de ter pessoas divergindo dele. A tal ponto que ele falou com o editor do periódico que as ideias de Adler e as ideias dele, Freud, eram muito diferentes. Que o editor deveria escolher qual dos dois publicar, porque não dava para publicar os dois. O editor falou com Adler. Adler ficou chateado porque Freud poderia ter conversado com ele, mas Adler era um cara muito gentil, era um gentleman. E Alfred Adler não foi lá discutir com Freud. Falou lá na Sociedade de Quarta-feira, que era a associação, né, de que ele era presidente, do que estava acontecendo, que as ideias dele estavam divergindo, e gentilmente ele deixou o cargo, deixou a associação, e ele foi montar a associação dele de pesquisa livre da psicanálise. Algumas pessoas daquela antiga Sociedade de Quarta-feira foram com ele, cerca de 9 pessoas. E ali eles montaram essa associação de pesquisa livre, que a gente podia pensar de maneira livre, não precisava seguir as ideias de Freud. Depois, essa associação que Adler mudou se chamou Psicologia Individual, que é a abordagem que ele usa. Né? Essa é a abordagem de Adler. Então é nesse momento que eles se separam. Freud e Adler se separam aí. Bom, mas aí avançando. Adler era um cara que ele tinha um carisma muito grande. E ele tinha um coração muito generoso, porque a clínica dele atendia basicamente judeus e pessoas que não podiam pagar. Ele era bom com crianças, e a gente diz que pessoas que são boas com animais e com crianças e com plantas são boas pessoas. Ele era esse tipo de pessoa. Ele fazia ali uma abordagem pública mesmo na rua, contando histórias para as crianças que traziam ali, digamos que, cura psicológica. Era assim que ele se relacionava com as crianças, e as crianças gostavam muito dele, é muito interessante. Tem um pensamento de Adler que já estava mais presente dentro da própria filosofia e da psicologia que ele tinha desenvolvido, que eu quero trazer para você aqui de maneira literal. Então peço licença para poder ler essa parte aqui, que diz que, olha que interessante essa visão, diz que nem a herança, nem o meio ambiente determinarão a relação entre o indivíduo com o meio externo. Olha como isso aqui é bem impactante, porque é diferente do que diz Freud. Porque Freud diz que o que Freud apresenta é basicamente um determinismo, em que, dependendo do que aconteceu no passado, aquilo ali vai moldar o seu presente e vai fazer com que o seu futuro seja totalmente previsível, digamos assim. Que você meio que já está condenado ao que aconteceu no seu passado. Os traumas fizeram isso com você. E já a visão de Adler é diferente, porque ele diz assim, nem a herança, ele não está falando de herança financeira, né? A herança genética, a herança cultural, né? Nem o meio ambiente determinarão a relação entre o indivíduo com o meio externo, ou seja, com a vida que ele está levando agora. Isso porque, para Adler, a herança somente dota o indivíduo de certas capacidades, né? São aqueles talentos naturais. E o meio ambiente somente lhe dá certas impressões. Isso me lembra muito uma passagem no Bhagavad Gita, quando estão lá no campo de Kurukshetra lutando por Hastinapura, e lá tem uma passagem que diz que os astros, bem no início do Bhagavad Gita, o sol está passando assim para poder acompanhar aquele cenário, e diz que os astros param para ver o que acontecia em Kurukshetra, e diz ali de maneira impactante que os astros sobre a vida do homem influenciam, mas não determinam. Olha que impactante, olha que interessante isso. É meio que isso aqui, recebe influência, claro, mas não determina. Nas palavras do próprio Adler, o modo individual de fazê-lo, né, de viver, a sua atitude perante a vida é o que determinará a sua relação com o mundo externo.
né? O indivíduo ele é capaz de produzir significados e age singularmente. E ele deve ser estudado à luz da sua própria experiência. Olha que interessante, né? O modo individual de viver a vida determina a sua relação com o mundo. É como você escolhe viver a vida. Entende o que ele está dizendo? Como isso é libertador, como isso te devolve o livre-arbítrio, te coloca as rédeas da sua vida de novo nas suas mãos. Fantástico isso. E aí, por fim, Adler morreu muito jovem. Adler, se você viu bem a data de nascimento e de morte dele, você viu que ele viveu ali uma das grandes guerras. E ele teve que sair da Áustria, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, teve que aprender o idioma, se tornou um catedrático, influenciou muitos autores. Infelizmente aqui nós não conhecemos tantas ideias de Adler, mas lá fora essas ideias são bastante conhecidas. E o final do livro sobre a história de Adler diz assim: Adler perdeu sua Viena. Perdeu a fortuna que ganhou com um trabalho duro e contínuo. Perdeu o fruto dos seus ensinamentos nas escolas de Viena. Perdeu sua filha mais velha, uma das companheiras preferidas de seu espírito. Entretanto, ganhou mais corações e ajudou a mais pessoas a realizarem-se do que qualquer um dos seus contemporâneos. Com a sua própria vida, deu ao mundo o exemplo mais fidedigno de sua ciência. Adler era o ser humano completo que ele queria ajudar a formar. E quando a morte lhe chamou, ele se foi sorrindo, dando adeus para esse mundo tão louco, digamos assim, ingrato. Esse é Adler. Adler, ele viveu aquilo que falou. Adler foi coerente com as suas ideias. Ele foi aquele ser humano completo que ele pregava. Adler foi um verdadeiro filósofo que amou a filosofia e viveu todos os dias essa história. E olha que impactante saber de um ser humano desse, que conseguiu fazer diferença tão grande na vida de muitas pessoas. E hoje você pode ser impactado também com a vida dele. Agora, deixa eu só passar aqui para esses dois autores antes de fazer essa introdução, porque eu tenho que falar desses autores, que é o Fumitake Koga e o Ishiro Kishimi, e é uma boa introdução, então vamos lá antes de trazer ainda mais conceitos. Kishimi, vou começar por Koga. Fumitake Koga nasceu em 1973. É muito interessante porque a história de Koga diz que ele era um jovenzinho de 19, 20 anos de idade, e por acaso ele pegou um livro que se chamava Introdução à Psicologia Adleriana. E esse livro foi escrito por um japonês chamado Ishiro Kishimi. Koga diz que ao ler o livro de Kishimi, que falava sobre Adler, ele viu ali com uma linguagem simples muitos dos seus conceitos serem subvertidos, assim. Porque Adler nega a existência do trauma, diz que as pessoas podem mudar todas elas. Diz que as pessoas podem ser felizes e que o mundo ele é simples, nós que fazemos com que o mundo se torne complexo. Isso ia de encontro às ideias dele. Então Koga fica surpreso e começa a ler tudo que Adler produz, até que ele percebe que ele não está muito absorvendo as ideias puras de Adler. Que ele gostava mesmo era do filtro que aquele autor, Ishiro Kishimi, tinha feito ao transcrever as ideias de Adler. Então ele fala, preciso conhecer esse cara, o Ishiro Kishimi, esse autor, e quem sabe escrever um livro sobre as ideias de Adler. E ele fica ali meio que fascinado por essa ideia, e Koga encontra Ishiro Kishimi, esse autor que trouxe as ideias de Adler, em 2010. Apresenta as ideias, lança para vários editores, um topa, que bom, felizmente, algum topou, e eles começam a escrever juntos esse livro aqui, que é A Coragem de Não Agradar. É interessante que Koga diz que quando ele conversa com Kishimi, Kishimi fala assim, olha, a maioria das pessoas nunca ouviram falar sobre Adler. E assim como Platão pegou as ideias de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, né, até onde a gente sabe. Platão pegou as ideias de Sócrates e trouxe as ideias a público para a gente. Ele diz, assim como Platão fez com Sócrates, eu quero fazer com Adler. Eu quero levar as ideias, eu quero popularizar as ideias de Adler. Koga, nesse momento, fala assim, eu quero ser um Platão para você, Kishimi. E os dois ali entram em harmonia perfeita para poder escrever esse livro que é um best-seller. É um best-seller. E a gente vai ler aqui capítulo por capítulo desse livro. E é interessante porque uma das frases, eu quero ler literalmente aqui essas frases que está lá no pós-fácil. É para a gente entender a profundidade do pensamento de Adler. Olha o que Koga diz para a gente. Que Adler, ele diz, por exemplo, assim, as pessoas só se tornam um indivíduo em contextos sociais,
Parece muito com as ideias de Hegel, né? E ele também diz aqui que, ao enfrentar o mundo de maneira subjetiva, as ideias de Adler se assemelham muito às ideias de Nietzsche, fora as ideias de Rousseau e outros aqui. Olha que interessante, né? E isso que ele traz é tão profundo que ele diz que o indivíduo ele só se torna um indivíduo em contexto social. Mas como assim? O que isso quer dizer? Você já parou para pensar que o indivíduo ele só consegue perceber-se como um indivíduo quando ele sofre o contraste de uma vida em comunidade? Isso é parte da teoria do impacto que vem lá da Índia, que diz que a consciência ela só nasce do contraste entre as formas, entre as coisas. Você só percebe uma cor porque determinada cor tem para fazer um contraste. Ou seja, você só percebe o branco e o preto porque em algum momento eles têm um contraste entre si, senão a gente não perceberia as cores. Que os sons que a gente ouve só existem porque existem as pausas. E o indivíduo só se percebe como ser único colocado em sociedade. Olha as ideias profundas. Olha outra frase aqui que descreve bem a psicologia adleriana. Na verdade, é um conjunto de ideias. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Olha que pesado você perceber que todos os conflitos do mundo, guerras, seja o que for, relacionamentos ali, marido e mulher, amigos, todos os problemas têm como base as relações interpessoais. Isso é uma das afirmações categóricas de Adler. E dentro da filosofia a gente percebe que isso é uma verdade, e a filosofia aprofunda um pouquinho mais quando diz que por trás de todos os problemas existe o egoísmo. E você vai perceber que por trás de todo relacionamento humano problemático, interpessoal, há o egoísmo. Olha que interessante. As pessoas podem mudar e ser felizes agora, nesse exato momento. Sabe aquela pessoa que pensa assim, eu não consigo mudar, ou fulano de tal não consegue mudar? Esquece! Todos podem mudar e todos podem ser felizes, agora mesmo. E ele diz, o problema não é a falta de habilidade, mas a falta de coragem. Não é normalmente por não saber o que fazer ou não ter habilidade para fazer. É não ter a coragem para fazer. O que é a coragem, né? É agir apesar do medo. Mas o que pode me fazer agir apesar do medo? Não é agir sem medo, não, porque agir sem medo é responsabilidade, seria loucura. É agir apesar do medo. Talvez a origem da palavra pode nos ajudar a entender a etimologia. Diz-se que a palavra coragem vem do núcleo core, coração, e do eis, que é agir com o coração. E quando você tem o coração que não está afirmado somente dentro das suas próprias ideias voltadas para si, ou seja, você tem o coração colocado no meio de todo mundo, um coração para a sociedade, um coração para a coletividade, naquele momento você tem a verdadeira coragem, agindo, pensando no bem de todos, no bem comum. Isso é coragem. Não é a falta de habilidade que te impede de chegar onde você quer chegar. É a falta de coragem. Aí é que eu te digo, o coração nesse contexto que é colocado aqui, ele está muito mais inserido dentro dos valores e virtudes que caracterizam um ser humano como ser humano do que dentro do coração cheio de paixões. Não é isso que Adler está falando. Não é a coragem aquele que age por paixões. É a coragem de quem sabe agir de maneira coletiva. Parece muito com o pensamento estoico de Marco Aurélio, quando ele diz que nem tudo que é bom para a abelha é bom para a colmeia, mas tudo que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então o coração é quem age pensando na colmeia. Vamos dizer assim, interpretar dessa maneira. Bom, vamos avançar, né? Vamos avançando aqui, porque quero chegar para vocês e apresentar o Ishiro Kishimi. Ishiro Kishimi é fantástico, um filósofo, professor, nasceu em 1956 e Kishimi ele já começa falando assim, olha, a minha juventude inteira eu pesquisei sobre felicidade, sobre como conseguir a felicidade, dentro de uma visão ocidental muito comum que é a visão eudemônica. O eudemonismo significa eu, o bem, né, na origem da palavra, e esse daimon, que é um gênio, um Deus interno que nós temos, que é uma espécie de uma divindade que nos toma e me ajuda a tomar as decisões certas, a diferenciar das decisões erradas, a discernir corretamente as coisas, que é como se fosse aquela vozinha que me diz qual o melhor caminho a andar, é como se fosse aquela voz que me aponta quando eu estou errado e me constrange para fazer o certo. Esse é o daimon. Eu chego a dizer que o daimon é muito parecido com o Espírito Santo da tradição cristã. Que a gente fala, olha, o Espírito Santo ele me ajuda a tomar as decisões melhores, ele me constrange,
né? O Espírito Santo, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, é o que diz a tradição cristã. É como se fosse essa a função do daimon. Então a eudemonia é essa ação desse ser interior que visa o bem. E diz que o bem realizado dentro de uma forma ética, moral, leva à felicidade. Então é como se fosse uma visão teleológica, uma visão que dá finalidade para as ações. Não etiológica, que traz as ações como um resultado do que aconteceu. Muito pelo contrário. As ações, elas têm um fim. E o fim é a felicidade dentro da visão eudemônica. É bem diferente da visão hedonista da vida, que busca a felicidade pela satisfação do prazer. E hoje a gente vive muito mais parecido com hedonistas do que com a visão eudemonistas. Muito mais. Porque a gente às vezes acha que a vida é uma coleção de prazeres. E não é. A vida é uma coleção de atitudes éticas e morais que leva à felicidade. E isso daí era muito presente nas ideias de Aristóteles, sabe? E essa base, assim, dessa ideia, Adler trouxe. Por isso que Kishimi, que era muito jovem, filósofo, conhecia bem a visão eudemônica e sabia da luta que era buscar a felicidade, achar a felicidade ali, que era muito esforço, ele ouve um palestrante dizendo bem assim: todos aqueles que estão assistindo minha palestra podem ser felizes agora mesmo. Ele, como filósofo que era, ele pegou aquela formação, meio que rejeitou no primeiro momento, depois teve uma curiosidade e foi entender o que ele estava querendo dizer ali. E ele se apaixonou pelas ideias de Adler. E percebeu que as ideias de Adler eram muito coerentes com as ideias de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, dos gregos clássicos. E ali ele começa a fundamentar as ideias dele. E Adler começa a trabalhar a visão adleriana da psicologia individual. E Ishiro Kishimi absorve aquela informação e vive uma vida prática com aquelas ações de Adler. E é tão interessante que ele costumava fazer como Sócrates fazia. Ishiro Kishimi gostava muito dos diálogos. Gostava muito da orientação dos jovens. Adler falava que a orientação dos jovens, que é muito parecida, era muito parecida com o que Sócrates fazia ali nas praças públicas, conversando, né? Ajudando as pessoas a chegarem nas suas próprias conclusões. É por isso que o livro inteiro ele tem um formato de diálogo, muito parecido com o que Sócrates fazia, com o que Platão, como ele escreveu os diálogos, os eventos de Sócrates, você vai perceber que aqui tem um jovem conversando com um filósofo. E nós vamos o tempo inteiro falar, e o filósofo disse, e o jovem disse, e o filósofo disse, e o jovem disse, para a gente chegar às compreensões das ideias que Adler traz e que Ishiro Kishimi e Fumitake Koga apresentam para a gente nesse livro, né? E vem mais, vai dizendo assim que Adler diz que a minha psicologia é para todos. Então ele não usava linguagem difícil. Ishiro Kishimi também não usava linguagem difícil. Esse livro tem uma linguagem super acessível. Algumas vezes ele se torna denso, porque as ideias são conflitantes dentro da nossa cabeça, porque vai muito de encontro àquilo que a gente meio que já aprendeu no nosso inconsciente coletivo, né? Mais uma visão junguiana, né? Um conceito junguiano. Então é interessante a gente pensar um pouquinho sobre quem foi esses caras aqui, por que eles estão dizendo que a psicologia deles é para todos. Porque ele não tinha intenção de ser famoso, amigo, não tinha. Ele tinha intenção de causar um impacto na vida das pessoas. Adler nunca foi do cara dado a escrever muitos livros. Ele gostava muito de diálogos, muito de conversas, de vamos ali no café trocar uma ideia. Era isso, era esse a ideia de Adler. Então, Ishiro Kishimi faz a mesma colocação que Fumitake Koga fala, né, sobre ser um Platão um para o outro, digamos assim, né? Kishimi ser um Platão para Adler e Koga ser um Platão para Kishimi. E só para encerrar essa parte, antes da gente passar aqui para abrir o livro e folhear já e começar a ler alguns capítulos dele, alguns trechos dele, perdão, da introdução, ele diz assim, olha, Platão só conseguiu passar as ideias de Sócrates porque Platão era um grande homem e interpretou corretamente. Ele diz, Koga é um grande homem, interpretou corretamente o que eu disse sobre Adler. Então, juntos, eles fizeram essa obra sensacional, que é a obra que nós vamos abrir agora. E deixa eu começar já essa leitura com você. Então, já vou abrir aqui na introdução mesmo. Olha, eu estou passando já por aqui, vamos aqui. Introdução. Amigo, dá tempo de você pegar o livro para a gente pegar o capítulo 1.
Então não esquece, semana que vem a gente vai estar aqui nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para a gente poder falar sobre o capítulo 1. Vale a pena, tem verdades aqui, tem ouro aqui, pérolas aqui dentro. Vamos lá, diz assim, ó: na periferia da cidade milenar vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo para conversar sobre o assunto. Ele achava o mundo um lugar carregado de contradições e a seus olhos ansiosos, qualquer noção de felicidade era completamente absurda. Amigo, eu só te digo uma coisa, qualquer um de nós pode ser esse jovem aqui desse diálogo. Qualquer um de nós pode ser esse jovem aqui do diálogo. E é interessante porque o jovem, ele já chega meio que querendo refutar as ideias do filósofo e fala assim: é você o cara que diz que o mundo ele é simples, que todos podem ser felizes, que as pessoas podem mudar? Você é esse cara? O filósofo olha para ele e fala: sim, o mundo é simples, as pessoas podem mudar e isso é o que eu acredito mesmo. O jovem, ele então fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu quero ter um momento de conversa com você. E se as suas ideias forem boas, eu vou dar o braço a torcer. Mas a minha intenção é fazer você refutar a sua própria teoria. O filósofo fala assim: beleza, se é isso que você quer, então vamos lá. E se você tiver certo, eu refuto minha teoria. Se você tiver errado, espero que eu possa contribuir para a sua vida. O filósofo, como ele era, ele começa a dizer: olha, por muito tempo eu estudei filosofia. Eu nunca quis ter um discípulo. Mas agora, quem sabe seja o momento. Assim como Sócrates teve ali discípulos, quem sabe seja agora o momento para eu poder ensinar alguém verdadeiramente a viver uma vida coerente com os ensinamentos filosóficos. E aí ele diz que ele aprendeu muito sobre Platão, Aristóteles, Sócrates, mas também teve contato com uma outra filosofia, que é a filosofia adleriana. E olha que interessante isso aqui. O jovem, e isso eu quero ler aqui com você, olha o que ele diz, contestando a ideia do filósofo que diz que o mundo ele pode ser simples. Olha o que ele diz. Bom, somente uma criança que não tem as obrigações óbvias, como pagar impostos e trabalhar, pode alegar isso, que o mundo é simples. Né? O problema é que à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela sua verdadeira natureza. Em pouco tempo, ela vai descobrir como as coisas são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. E ele diz mais, aquela criança ainda vai entrar em contato com racismo, vai entrar em contato com preconceito, com violência, com crueldade. Como você é capaz de alegar que o mundo é simples? Somente uma criança poderia fazer isso. Aqui já tem uma coisa que eu gostaria de comentar com você. As crianças, elas são de fato tuteladas pelo pai, tuteladas pela sociedade, muito pequenininha, tutelada pela natureza. E realmente elas não têm essas preocupações. E à medida que elas vão entrando em contato com essas questões do mundo, o mundo complexo, como o jovem diz, ela vai encarando o mundo como realidade, vai enxergando a realidade do mundo. E não tem como ela ser ali feliz. É impossível ela ser feliz. Apenas uma criança é infeliz. Um adulto não tem como. Me lembra muito da passagem bíblica que fala que para aqueles que querem herdar o reino do céu tem que se tornar como criancinhas. Não como criancinhas a ponto de ser ingênuas, bobas. Não. O Cristo estava querendo dizer que as crianças, elas são tuteladas pela sociedade, pelos pais. E que para a gente poder conseguir herdar o reino dos céus, a gente precisa de alguma maneira ser tutelado pela vida com V maiúsculo. Tutelado pela natureza com N maiúsculo. Tutelado por Deus. Como assim? Mas o que você está querendo dizer? O que o autor aqui está querendo trazer nas entrelinhas para a gente? As crianças, elas não tiveram, digamos que assim, os olhos abertos. Mas o adulto que precisa se tornar como criança, ele precisa confiar nas leis da vida. E confiar que as coisas que acontecem na vida colaboram para que ele atinja o seu ideal de vida, o seu propósito, que é a condição humana em plenitude. Por isso que o Cristo fala assim, aqueles que quiserem encontrar o reino, depois a própria Bíblia ela ainda traz falando que quem busca o reino tem as outras coisas acrescentadas, né? Não dá espaço para o diabo. A tradição cristã fala isso. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que se você
cumpre o seu papel na vida, na natureza, vivendo o seu sentido de vida, o seu propósito, que é valores, virtudes e sabedoria, nesse momento você se torna como uma criança. E aí uma criança ela pode ser feliz. O que esse jovem está dizendo aqui é que um adulto não pode ser feliz porque ele tem os seus olhos desvendados. E é o contrário. As crianças têm os olhos abertos. Os adultos colocam à venda das suas experiências. É muito aquilo que Rubem Alves fala sobre os óculos do velho, que faz com que veja coisas novas, mas o óculos é tão viciado que faz com que o novo pareça velho. É disso aqui que ele está falando. E olha mais, que interessante o que ele vai dizendo. O jovem ainda diz, olha, as pessoas elas não acreditam mais em Deus. Talvez se elas acreditassem em Deus, elas buscariam um comportamento moral e teriam esperança. Mas como a maioria das pessoas dizem que acreditam, mas na prática não acreditam em Deus, elas são desesperançosas, ansiosas, tristes. Como podem ser felizes? Como você diz ainda, filósofo, né? O jovem falando para o filósofo, que o mundo é simples. Você mantém sua palavra? Sim. O mundo é simples, não tiro uma vírgula do que eu disse. Aí ele completa, que eu acho interessante. Se o mundo, você enxerga ele como um caos, como complicado, é porque você está transformando o mundo em algo complicado. Olha que interessante. Ele diz que nós vivemos num mundo subjetivo, não num mundo objetivo. Que a forma como a gente significa a nossa vida é que faz com que ela seja considerada caótica, complicada ou pacífica, a ponto de vivermos um reino, como diz a tradição cristã. Olha que interessante. E ele diz mais aqui ainda, ó. Vou te contar uma história. Olha só, olha que interessante. O filósofo conta para o jovem. Você já bebeu água de um poço? Água que acabou de ser tirada de um poço? O jovem fala, já, no interior já bebi. Ele fala assim, olha, a água do poço, durante o ano inteiro, ela se mantém mais ou menos aos 18 graus Celsius. Normalmente a 18 graus Celsius. Só que quando está no verão escaldante, aquela água fica parecendo refrescante. Quando está num inverno frio, congelante, aquela água parece morninha. De fato, a água é quente, morna, ou a água é fria, refrescante? Aí o jovem fala assim, não, depende, né? Então isso é uma ilusão que o meu corpo criou. Aí o filósofo fala assim, não tem nada de ilusão, amigo. Isso é muito real para quem está vivendo. Se ele está no calor, é real que a água é fresca. Se está frio, é real que a água é morninha. Isso é o mundo subjetivo, que a forma como você interpreta faz com que ele seja real, não é nada de ilusão. Agora, de fato, objetivamente falando, a água tem 18 graus. Agora, a percepção que você tem é de acordo com aquele ambiente que você se coloca e como você interpreta ele. Lá na frente ele vai dar um exemplo sobre um divórcio, né? Um divórcio que aconteceu há muito tempo, que o filho acompanhou esse divórcio. Hoje, no presente, esse divórcio é causador ou não causa? Depende de como ele foi resolvido, como ele significa aquilo. Essa é a visão do mundo subjetivo. Então ele está dizendo que se você pode mudar a sua visão de mundo, você pode mudar o seu estado de humor, de felicidade, sair da tristeza para a felicidade. Aí o jovem questiona, então você está dizendo que todas as pessoas podem mudar? O filósofo fala assim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Todas as pessoas podem mudar. Todas as pessoas podem mudar. E todas as pessoas podem ser felizes hoje mesmo. Isso quer dizer, amigo, que você não é mais o mesmo. Você já vem mudando. E se você quiser mudar conscientemente, você pode mudar ainda mais. E talvez essa leitura aqui te ajude a mudar. Aquela pessoa que você não gosta, que te feriu há 2 meses atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, e você não gosta dela, saiba que essa pessoa, ela provavelmente já mudou. E se ela não mudou, saiba que ela pode mudar. Como você pode exigir de uma pessoa algo que você não pode dar, ou você não pode ser? Como você pode exigir daquela pessoa que ela seja diferente se você mesmo não consegue fazer com que você seja diferente? Que injustiça que você não está praticando com a outra pessoa? Bom, o filósofo convida aquele jovem para o gabinete dele. Aquele jovem aceita, diz que vai ser uma oportunidade interessante para eles discutirem a vida. E durante 5 noites eles vão se encontrar para poder falar sobre a vida. O filósofo vai trazer as ideias de Adler. E o jovem vai fazer de tudo para poder refutar as ideias. Lembrando, esse jovem é você, sou eu. Na próxima semana a gente se encontra aqui. Eu quero te fazer um pedido especial. Se você conhece alguém que
pode ser impactado por essa verdade, busca felicidade, compartilha esse vídeo. Ao você compartilhar esse vídeo, você vai levá-lo para o maior número de pessoas. Todo o conteúdo que tiver aqui vai ser gratuito. A pessoa não vai pagar nada. Em nenhum momento eu vou chegar aqui e vou fazer um fechamento, fazendo um call to action, te chamando para comprar um curso meu. Não vou. Eu quero que você conheça isso aqui como eu conheci. Então, compartilha lá. Se você der um like, você vai mostrar para o YouTube que você está gostando desse assunto. E você me ajuda também. Se você deixar um comentário, me ajuda ainda mais. Então eu quero te fazer um pedido. Deixa um comentário aqui só me dizendo se você acredita que as pessoas podem mudar. Se você acredita que o mundo ele é simples, e se você acredita que todas as pessoas são felizes, se você acredita, só coloca lá assim, sim, eu acredito, ou não acredito nisso, que eu quero saber a sua ideia para a gente poder conversar. Um grande abraço e até a semana que vem.